Nesse vídeo eu vou trazer para você os 8 principais erros que talvez você esteja cometendo quando você investe através de ETFs, quando você monta uma carteira global para ter renda em dólar, para ter blindagem patrimonial. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e aqui neste canal eu mostro justamente como você vai estruturar uma carteira global. Lembrando que agora, dia 22 de março, sábado às 9 da manhã, eu tenho um encontro com você de 4 horas profundas para nós justamente nos aprofundarmos em uma estruturação de carteira global para você já sair do evento com uma carteira montada para que você já possa investir com muito maior rentabilidade e muito maior segurança. Você pode observar mais informações aqui no link da descrição. Não é um evento gratuito daqueles amplos, né? É um evento só para pessoas realmente interessadas e comprometidas em ter uma carteira mais rentável e mais segura, principalmente no exterior. Então não perde a oportunidade. Para entender, basta você acessar o link aqui da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Primeiro erro de quem se propõe, teoricamente, a investir é não começar a investir. Como assim, Otávio? Eu quero dizer, na prática, não investir o suficiente ou achar que para investir no exterior precisa de muito dinheiro. Isso não é verdade. Primeiramente porque hoje a maior parte das corretoras como a Avenue, a Nomad e até a Interactive Brokers já permitem investimentos sem que você tenha custos fixos altos. Então você consegue investir mesmo com pouco dinheiro, com 100 reais, 200 reais, você já consegue investir tranquilamente. Mas aqui eu vou trazer para você uma simulação mostrando como que mesmo um capital relativamente pequeno consegue gerar uma grande diferença para você no longo prazo. Por exemplo, mesmo se nós considerarmos uma rentabilidade real acima da inflação de 4% ao ano, o que é bem factível, se você aportar todos os meses 500 reais, o que vai dar 6 mil reais por ano, por exemplo, em 10 anos você já teria acumulado 70 mil, 72 mil reais aproximadamente. Ou seja, para quem fala, ah não, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 500 reais ou tenho 300 reais, para mim não vai fazer muita diferença. Você prefere ter ou não ter 70 mil reais daqui a 10 anos? Por exemplo, em 20 anos, você prefere ter ou não ter 169 mil reais? Em 30 anos, você prefere ter ou não ter 313 mil reais? Claramente é preferível que você tenha o dinheiro do que você não ter o dinheiro, certo? Então, o primeiro ponto é desmistificar essa questão que sim, mesmo que você tenha muito pouco, vale a pena. Ah, Otávio, eu só tenho 100 reais. Ainda assim, em 30 anos é melhor você ter 62 mil reais na sua mão, mesmo aportando somente 100 reais por mês, do que você não ter esse dinheiro. Então, necessariamente, vale a pena investir para o longo prazo sem saber necessariamente para qual objetivo. Segundo grande erro é mudar de estratégia o tempo inteiro por timing. Isso daí por causa das notícias que nós observamos, notícias macroeconômicas de guerra, de conflitos, de geopolítica, de uma eleição aqui, uma eleição lá, que pode eventualmente mudar alguma política de algum país, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Mas quando nós observamos a realidade, por exemplo, de 2002 até 2021, com uma análise de investidores americanos, que no geral são até mais bem informados do que aqui os brasileiros, a gente observa que a média de rentabilidade da carteira dos investidores foi, nesse período de 20 anos, de 3,6% de maneira anualizada, nominal em dólares, inferior a uma carteira mista entre a renda fixa e a renda variável nos Estados Unidos, que ficou de 6,5% a 7,5% ao ano, inferior também à média das ações americanas de 9,5% ao ano. Aí você pode me perguntar, mas Otávio, se a pessoa fica investida eventualmente ali em ações ou compra renda fixa, como que ela pode ter um retorno menor? Porque justamente os investidores eles compram os ativos quando eles acham que os ativos vão performar bem, geralmente depois de uma grande alta, ou seja, compram mais caro os ativos e não mantêm esses ativos quando eles caem e, consequentemente, não compram nos fundos, não compram de maneira consistente, não permanecem investidos. E justamente essa tentativa de comprar um ativo quando está barato faz com que o investidor acabe fazendo exatamente o contrário. Acaba gerando ali um excesso de confiança, acaba gerando viés de ancoragem que acabam prejudicando muito a rentabilidade do investidor. Então, o segundo erro claramente é ficar mudando de estratégia por macro timing conforme aí alguma opinião sobre a política global. Outro erro, o terceiro erro, é mudar os ETFs que você tem por diferenças pequenas. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente você investe em um determinado ETF, exemplificando para você este fundo aqui, que é o famoso VWRA ou VWRP, que é um fundo da Vanguard que investe em ações globais, é um fundo de acumulação e ele tem uma taxa de 0,22% ao ano. Ele é um fundo mais antigo, é um fundo global muito eficiente, mas recentemente apareceu este outro ETF aqui que faz praticamente a mesma coisa, também investe em ações globais, também é um fundo irlandês de acumulação, só que ele tem uma taxa de 0,15%. Ah, Otávio, mas não vale a pena vender o que eu tenho e comprar o outro? No meu ponto de vista, não. Por quê?
Porque ficar girando a carteira com base em um teórico melhor investimento, mesmo que da mesma estratégia, é como se você tivesse um come-cotas, é como se você tivesse que vender, pagar imposto e novamente comprar os ativos, tendo aquela carga tributária que vai incidindo ao longo do tempo. Então aqui eu trago para você um exemplo concreto, não com ações globais, mas com o CDI, mas o exemplo é exatamente o mesmo, essa questão de tributação ao longo do tempo. E aqui eu simulei de 2004 até 2024, aqui em azul, a rentabilidade do CDI, caso você tivesse sempre pago ao longo do tempo um come-cotas, ou seja, uma tributação de 15% sobre a sua rentabilidade, em relação a um investimento no CDI que não teve o come-cotas, ou seja, que não teve essa tributação incidindo ao longo do tempo, por teoricamente girar a carteira, por vencer os títulos de renda fixa ou por vender as ações que você teve, pagando apenas o imposto ao final pelo ganho que você teve, e você observa que mesmo pagando os 15% de imposto ao final, você ainda assim teria ali uma diferença de praticamente 0,8% ao ano de diferença de rentabilidade, o que é bastante coisa, é inclusive uma diferença maior do que a diferença de taxas de administração que eu mostrei nos fundos aqui atrás. Então essas diferenças pequenas realmente, embora possam ser relevantes no longuíssimo prazo, não vale a pena vender toda a carteira e ficar trocando a todo momento. Se você quiser passar a aportar em alguma estratégia eventualmente diferente, mais barata, tudo bem. Outro erro clássico é investir em ETFs temáticos ou ativos, ou seja, você tentar não só fazer esse macro timing de alocação global por política, mas também você acreditar que uma determinada indústria é algo muito novo que vai performar muito melhor porque o mundo mudou. Quem não se lembra dos fundos de metaverso, quem não se lembra dos fundos até de ESG que apareceram, de cannabis, de vários outros temas, né? E quando a gente observa que, por exemplo, de 1993 até 2019, os fundos temáticos, né, antes de teoricamente serem lançados, normalmente eles performam muito bem, mas os investidores chegam atrasados e quando eles compram, né, quando o fundo é lançado, quando os investidores começam a comprar, eles passam a performar muito mal. Isso acontece também para subindústrias e ETFs de setores que podem performar bem em um período anterior, justamente gerando essa demanda, né, dos investidores por comprarem esse tipo de ação, esse tipo de fundo, e depois acabam performando muito mal. Isso não acontece com os ETFs mais amplos do mercado como um todo e principalmente os ETFs chamados de Smart Beta, ou seja, os de fatores, que normalmente nós trabalhamos em detalhes dentro do nosso curso Investimentos Globais e nós comentaremos na nossa Masterclass agora dia 22 de março. Outro erro muito grande é os investidores comprarem ETFs que não entendem de fato como funcionam. Um exemplo clássico que eu gostaria de dar para você, por exemplo, aqui uma gestora como a Direxion, que investe, que cria ETFs principalmente alavancados para day trade, ou seja, para negociação dentro de um dia. Aí que eu peguei até o exemplo de um fundo de ações brasileiro, né? Que ele é alavancado em 2 vezes para o retorno dentro de um dia, e aí os investidores acham que se comprarem esse fundo aqui, terão 2 vezes o retorno das ações. Se fosse tão fácil assim, né? Seria muito fácil ganhar dinheiro, mas não é verdade. Por quê? Aqui eu peguei no gráfico em vermelho as ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos pelo fundo EWZ. E aqui peguei em azul este ETF alavancado em 2 vezes brasileiro de ações brasileiras, BRZU. Você observa que ele é bem mais volátil, então, por exemplo, quando as ações brasileiras caem, ele cai também, né? Só que, veja, ele entrega essa performance de 2 vezes o retorno dentro de um mesmo dia. Mas quando ele tem uma queda muito grande, ele precisaria de uma rentabilidade maior para recuperar o que perdeu. Então, por exemplo, quando eu vou para trás aqui e eu observo exatamente o que aconteceu no momento da pandemia ali, né, em que teoricamente as ações brasileiras caíram aproximadamente 50%, este fundo caiu aproximadamente 95%. Portanto, mesmo com a alta posterior, que nem ocorreu muito, né, com ações brasileiras alta nem ocorreu muito, posteriormente esse fundo aqui não conseguiu recuperar as perdas. Então, um investidor que achava que ia ter 2 vezes o retorno das ações brasileiras, na prática ele perdeu praticamente todo o capital, né? E a gente observa isso justamente quando você tem uma queda muito grande, como aconteceu na pandemia, ele tem perdas que são irrecuperáveis. Esse tipo de situação acontece quando o investidor não entende no que ele está fazendo e não entende como o fundo de fato opera. Outro erro comum é não perceber sobreposições, ou seja, achar que a mera adição de ETFs gera diversificação, quando na realidade é o contrário. Por exemplo, se eu pegar aqui 2 fundos muito conhecidos, o VT, que é um fundo global, e eu pegar o IVV, que é um fundo somente de ações americanas. As pessoas compram o VT e acham que de fato estão diversificando, e de fato estão, aí elas compram mais IVV porque elas acham que elas estão diversificando em ações americanas. Mas veja, dentro do VT nós já temos 64% de ações americanas e 36% de ações de fora dos Estados Unidos. Se nós comprarmos IVV, ele tem somente 100% aqui de ações americanas dentro dele. Se eu colocar 50% para cada fundo, veja que, teoricamente, eu estarei, a partir de agora, tendo 82% de ações americanas e 18% de ações de fora dos Estados Unidos. Portanto, eu concentrei de 64% para 82%
a minha alocação em ações dos Estados Unidos, mesmo eu comprando um outro fundo, né? Então veja que isso aqui de fato é sobreposição e as pessoas acreditam que apenas adicionando elas estarão diversificando e reduzindo o risco e otimizando a carteira, quando na realidade é o contrário. Você sempre tem que ter uma justificativa muito grande para adicionar um outro ETF, porque na prática você está arriscando mais, concentrando naquele subsetor, naquele país, enfim, naquela característica que você quer. E tudo bem se você de fato tiver uma justificativa para isso, mas tem que tomar cuidado. Outro erro comum que agora vai começar a aparecer no Brasil, mas tem bem mais na Europa, é investir em fundos com hedge cambial, ou seja, com proteção cambial. Quando você investe de maneira global, principalmente aqui no Brasil a gente tem uma compreensão mais fácil, você quer justamente ter exposição ao dólar, ao euro, a outras moedas fortes que podem crescer, podem se valorizar em relação à nossa moeda, em relação ao real. Na Europa isso é menos óbvio, porque o euro não é necessariamente uma moeda muito mais fraca do que o dólar, por exemplo. Mas eu vou explicar para você neste exemplo aqui. O fundo IWDE é um fundo que investe em ações de países desenvolvidos, mas com hedge cambial em euros, ou seja, a performance dessas ações nas várias moedas que elas forem negociadas será o resultado em euros, porque ele faz hedge cambial. Então veja, né? Se nós temos um fundo que originalmente em todas as moedas é que sem nenhum tipo de proteção cambial, quando a gente transfere tudo para dólar, tem esse resultado do IWDA, que está aqui em azul, rendendo aproximadamente 43%. Teoricamente, se você aplicar o hedge cambial para euro, você teria os 43% em euros, que é exatamente aqui o retorno muito próximo, né, que você observa pelo IWDE. Só que se você investisse de maneira original no fundo IWDA, que embora seja cotado em dólares, negociado em dólares, ele investe em várias moedas sem nenhum tipo de proteção. Ele investe em dólar, em euro, em várias outras moedas de outros países desenvolvidos, em dólar canadense, dólar australiano, etc. Você teria, na prática, né, esta performance aqui em dólares, e se você pegasse esses dólares e convertesse para euro, você teria esta performance aqui do IWDA convertido para o euro de 68%. Então veja, quando você investiu em um fundo que tinha hedge cambial em euros, você teve uma rentabilidade de 41%, investindo nas exatas mesmas empresas, mas sem nenhum tipo de proteção, com exposição às várias moedas, você teve uma rentabilidade maior. Por quê? Porque nesse período o euro ele se enfraqueceu. É o mesmo racional aqui, caso você tivesse uma rentabilidade em reais, você teria essa compreensão, seria mais fácil de entender. No Brasil nós temos muitos poucos fundos ainda com hedge cambial, né? Obviamente não faz muito sentido, temos alguns, mas só para trazer esse racional aqui para você. E o último erro que eu observo é não escolher corretamente o tipo de fundo que se investe, ou seja, se é de acumulação ou de distribuição. A maior parte dos fundos americanos que as pessoas estão comprando nas corretoras mais conhecidas são de fato de distribuição, porque os ETFs americanos eles distribuem os dividendos. Agora, começando os investidores brasileiros a investirem nos ETFs europeus, eles vão ter a opção entre os ETFs de distribuição, que vão pagar o dividendo para você, e os ETFs de acumulação, que vão acumular o dividendo dentro da cota do fundo, fazendo a cota do fundo crescer mais rápido, né? A consequência disso é que quando você investe em um fundo de acumulação, você difere o imposto, você atrasa o pagamento do imposto, você só vai pagar imposto sobre aqueles dividendos quando você vender a cota do fundo. A cota do fundo estará em um valor maior, porque o dividendo terá acumulado dentro dela, então você irá pagar mais imposto de ganho de capital, mas você só vai pagar o imposto quando você vender, ou seja, você vai ter um atraso no pagamento desse imposto, e enquanto você não paga esse imposto, esse dinheiro pode ir trabalhando para você. É o mesmo racional que eu trouxe aqui antes sobre o conceito de come-cotas. Você evita que você tenha este come-cotas. E esse ponto é importante porque muitas pessoas podem eventualmente querer uma renda, podem querer investir em um ETF, em um fundo que pague dividendos de maneira mensal, trimestral, semestral ou anual para a pessoa, para você investidor, e consequentemente podem acabar aumentando os impostos que estão pagando sem necessidade, né? Então esse ponto aqui ele é bem importante de atentar para isso, e é um erro que também eu já observei alguns investidores cometendo. Agora, se você quer, considerando todos esses erros, observando como pode ser complexa a estrutura de uma carteira global de aposentadoria, uma carteira global de renda em dólar, em euro, em várias moedas, não perde a oportunidade. Observe aqui as outras informações do evento Masterclass Renda Global que eu estou preparando para estar com você 4 horas para nós estruturarmos a sua carteira no exterior, agora sábado, dia 22 de março. Então não perde a oportunidade, observa aqui as informações. Se você tiver qualquer dúvida, tem um botão de WhatsApp lá que você pode tirar dúvida diretamente comigo, certo? Então não perde a oportunidade. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!